Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Band TV. Estamos dando início a mais um Boca no Trombone. Sempre nesse horário, tiramos as suas dúvidas. Sobre aposentadoria, benefícios do INSS, além dos direitos relacionados ao mundo do trabalho, a relação do patrão e do empregado, FGTS, insalubridade, muitos temas do direito trabalhista. E você sabe que a cada edição um assunto para discussão é posto em pauta aqui junto aos nossos convidados. E nessa semana, não podia ser diferente, olha aqui, trouxe a minha amarelinha. Vamos falar muito aí sobre o Mundial e os seus efeitos. Quem amplia pra gente é o nosso produtor e repórter, Jonathan Bittencourt. Apita o árbitro, está rolando mais uma Copa do Mundo. 32 países participam na Rússia da disputa que, apesar de girar em torno de um único esporte, o futebol é marcado pela diversidade cultural. E enquanto acontece a Copa do Mundo, o dia a dia da nossa sociedade não deixa de existir, com seus problemas, com a necessidade da busca por soluções e também com o envolvimento de cada um na construção de tempos melhores. De olho nisso, eu vim até o centro da capital gaúcha em busca da opinião das pessoas sobre esse assunto. Qual a expectativa para a Copa do Mundo que já começou? Honestamente, é uma desilusão total com tudo que está acontecendo no país aí. Que o Brasil ganhe, né? Claro. Eu acredito que o trabalho e o serviço que o técnico está fazendo é um serviço ótimo. Uma expectativa grande, né? Vai dar a seleção brasileira? Com certeza. O Brasil ainda vai impressionar. Apesar de ser um favorito, tem vários times favoritos. As coisas estão tão difíceis que eu até penso, né, em Copa do Mundo, mas não como antes. A expectativa da Copa do Mundo é tu ter um momento de lazer, assim, tu curtir com teus amigos, com a família, parar para ver o jogo. O Brasil, temos que ganhar o Brasil, né? Quando o assunto é eleições, é política brasileira, sim, como é que está a expectativa com relação a isso? Aí essa parte é difícil de falar, porque não dá para acreditar qual é o político que está fazendo mais, está fazendo menos, né? Eu tô meio desiludida, para falar bem a verdade, mas quando a gente tem os nossos princípios, né, a gente vai por eles, né, e tentando sempre acertar. Agora, política é complicado mesmo a gente dar uma opinião, né, porque está muito difícil, as pessoas reclamam muito, mas acabam não fazendo nada. Para alguns, a Copa serve para distrair a população. Para mim, a Copa do Mundo representa um circo de alienação de massa mesmo, de desvio das coisas que realmente tem que ser resolvidas, né? E a tua expectativa para as eleições desse ano? Eu acho que o povo brasileiro está maduro o suficiente, né? Que o sofrimento também faz com que a gente amadureça, né? Eu acho que o povo brasileiro está maduro o suficiente para dizer não a tudo isso que está aí, né? Para outros, apenas uma simples competição esportiva. Não acho que é um ponto positivo nem negativo, acho que é um ponto neutro, são coisas à parte. Futebol é uma coisa e política é outra. Independentemente da resposta, o que importa é que a vida continua. Né, eu vou parar e vou olhar e vou torcer, né? Eu torço pelo Brasil em todos os sentidos, né? Então eu vou arrumar esse tempinho, né? Eu sei que tem segundas intenções assim de desviar a atenção disso, daquilo para a Copa do Mundo, né? Mas eu sei o que eu quero para mim, né? Eu sou uma trabalhadora, eu trabalho há 37 anos, então eu continuo batalhando, eu tô lutando por um filho. Pois é. Então, gente, para você que está em casa, a Copa do Mundo e as eleições, qual é o link, qual é o reflexo, né? Esse Mundial que está chegando aí. Já começou, na verdade, né? Vamos ver aqui com os nossos debatedores. Está conosco aqui, em nome do CEMAP Sindicato, Juliano Porsche, também pela representação, né, dos servidores do Poder Judiciário, Marco Aurélio Weber, coordenador-geral da entidade, o presidente Paulo Roberto Barque, pelo Cinecarga, e o doutor Tiago Kidrick, em nome de KS Advogados, são os debatedores desse tema. Juliano Porsche, começo com você. Tá aqui amarelinho, ó. Tá aí, amarelinho aqui, né? Todo mundo torcendo na época do Mundial. Juliano, o Mundial vem para distrair, vem para tirar da população, tirar do povo brasileiro aquelas atenções que seriam devidas para assuntos mais relevantes, como a gente focou aí, as eleições, o ano é bem importante. Bom dia. Bom dia, Solano, demais companheiros. Eu acho que as entrevistas que foram feitas já demonstram um pouco de que o povo tem amadurecido muito, né? É inegável dizer que há uma simbiose do povo brasileiro com o futebol, né, desde muitos anos,
E em alguns momentos históricos houve sim uso, e momentos históricos recentes, inclusive, uso do futebol para tirar o foco ou para criar foco em aspectos políticos. E podemos citar a própria Copa das Confederações de 2013. Verdade. Né? Mas me surpreendeu positivamente as entrevistas feitas, como de fato o povo está melhor esclarecido sobre diferenciar essas questões. Marco Weber, você é um desportista, né? Certamente gosta muito do Mundial. O que você pensa sobre essa temática? Obrigado por a gente estar lhe recebendo aqui. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos partícipes do programa. Bom dia especial aos servidores e servidoras ativos e inativos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Na verdade, o Mundial não existe só para o Brasil. O Mundial existe para o mundo. A diferença está na cultura dos povos. Eu não acredito nessa falácia de utilização de Copa do Mundo para distração de esse ou aquele assunto, seja ele político, cultural. Eu não acredito nisso, porque depende muito da formação do povo. Sim. Se nós temos, como disse o colega Juliano, uma simbiose com o futebol, o inglês também tem, o argentino também tem, o alemão também tem. A Copa é um processo quadrienal que serve para congregar as nações e serve também para o exercício da paixão pelo futebol. A cultura brasileira é ligada diretamente a isso, sim. Mas não acredito que seja uma forma de fugir dos problemas. Podemos ter, em razão desses problemas políticos, uma mudança cultural no povo do Brasil que precisa focar mais no seu dia a dia. Presidente Paulo Barque, a amarelinha ela já não faz tanto assim brilhar os olhos da população, e é uma boa notícia isso, quer dizer, o povo aos poucos está mais consciente que tem que dar valor para outras questões que estão postas aí no nosso cotidiano. Bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros de mesa, um bom dia especial a todos os telespectadores e principalmente os rodoviários que transportam aí a nossa produção. Com certeza a amarelinha é paixão do brasileiro. Inegável isso. Agora, eu não acredito mais que o nosso povo ainda se leve para pão e circo do tempo do Império. O que pode, às vezes, a mídia oficial ou a mídia que está junto com o governo até querer que o povo entenda isso. Sim. Nós vemos aí algo, canal de televisão que está 24 horas falando do Mundial. Sim. Né? Então, eu não vejo isso. Agora, me surpreende positivamente o que o Juliano também já sentiu nas entrevistas do nosso querido Jonathan. Sim. Povo mais consciente. Vamos dividir essas coisas. Futebol aqui e eleições aqui. Isso é um ponto importante. Doutor Tiago, vimos até ali uma entrevistada, né, com 37 anos de trabalho e tal, provavelmente é uma aposentada. Realmente é um bom caminho, assim, o povo saber dividir, né, o que é um momento ali de um torneio, né, mas que, sim, no nosso dia a dia temos assuntos muito mais relevantes. Bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos da mesa, bom dia aos telespectadores. Realmente, eu acho que é importante essa divisão e acredito que o nosso povo amadureceu e essas entrevistas estão mostrando que cada vez nós estamos amadurecendo mais, sim, curtindo o Mundial, mas sem tirar o foco, né? E um foco muito importante porque nós vivemos uma crise muito importante e difícil da gente esquecê-la, né? Sim. Essa divisão é muito positiva que eu vejo. Não deixar que a Copa, que o Mundial, desmobilize a população dos grandes problemas que a gente enfrenta, que são os mais sérios, né? Isso é apenas uma diversão. Perfeito. Já voltamos para o nosso bate-papo aqui, hoje, né, avaliando aí os efeitos do Mundial, a comparação dele com as eleições, o que é mais importante aqui no nosso país. Interatividade, as dúvidas sobre Previdência e Direito do Trabalho, você pode encaminhar para a gente aqui no Boca. A primeira questão vem lá de Dom Pedrito, o José Francisco, 48 anos de idade e 33 de contribuição. Gostaria de saber se com 35 eu posso me aposentar, doutor Tiago. Com 35 pode se aposentar se não houver a reforma da Previdência nos termos atuais, que aí vai exigir a idade mínima de 55 anos até para a transição. Então, hoje poderia, se passar a reforma, não. Certo. A Janaína é nossa telespectadora lá de Passo Fundo. Diz assim: terminei de receber o seguro-desemprego e agora vou fazer uma cirurgia.
posso entrar com o auxílio do INSS? Sim, pelo período de graça, sim, sem problemas. Agora, se vai conseguir o benefício pela cirurgia, aí é outra questão. Mas pelo período de graça, ela ainda é segurada, pode pedir o benefício. Depende da incapacidade laborativa, Isso, para conseguir o benefício vai depender da incapacidade, mas ela ainda tem a condição de segurada, né? Ainda está no estado de período de graça. Sim. O André, ele é aqui da capital. Minha mãe tem 68 anos, é pensionista e nunca conseguiu se aposentar. Sempre negam. E segundo ele, ela tem o tempo de contribuição. Teríamos que ver por que negam, né? Se ela tem esse tempo de contribuição, mesmo 15 anos para aposentadoria por idade, eu aconselho ele a procurar um advogado previdenciarista e ver por que da negativa e atacar esse problema aí, de por que eles estão negando. Olha essa aqui, a Jandira diz assim: o INSS cortou o benefício do meu filho que é deficiente visual. O caso do meu filho é irreversível. Ele tem direito de voltar a receber o benefício? Se for um benefício assistencial, temos que ver a questão da carência, se está comprovada. Se for auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como sabemos que eles estão cortando vários nesse pente fino previdenciário, né, Solano? Ela pode recorrer judicialmente. Certo. E a Sandra Calegari, é nossa telespectadora lá de Cachoeira do Sul, diz ela: tenho 48 anos de idade, 25 atuando diretamente em sala de aula. Minha aposentadoria pode ocorrer em 2020? É a pergunta dela. Além desse tempo de escola, também trabalhei 4 anos no comércio. Conta junto? Se é a aposentadoria do professor, então tem que ser só o tempo de sala de aula que conta. Pelo que ela está falando aí, parece que ela é de regime próprio, então sim, ela teria que esperar 2020 para ter os 50 anos de idade. Se ela for do regime geral de previdência, não tem idade mínima, aos 25 anos ela já poderia se aposentar, mas acho que ela é do regime próprio, então teria que esperar 2020. Perfeito. Obrigado, doutor Tiago, que segue com a gente na consultoria. Você pode mandar a sua dúvida aí sobre previdência e direito do trabalho aqui no Boca no Trombone, aqui, ó, nos canais aí que estão de interatividade que estão postos aí na tela da Band. Vamos voltar ao papo aqui. Marco Weber, né? Será que é fácil, será que é facilitada a missão de fazer essa divisão, deixar sim, num plano mais importante as questões que tocam o nosso cotidiano, como é o caso das eleições, do que o Mundial? Eu acho que sim, eu acho que a dor ensina a gemer, né? É um velho ditado que serve para todos os tempos. Basta que se olhe para os países do Prata, que estão disputando a Copa do Mundo, Uruguai e Argentina, com povos altamente politizados, que gostam de futebol tão ou mais do que nós e sabem perfeitamente fazer essa distinção. Juliano Porsche, o período eleitoral esse ano, né, 2018, ele é mais curto, está mais curtinho, né, o tempo da campanha. Será que não seria a hora, então, vamos aproveitar agora o Mundial e deixar para depois as eleições? O problema um pouco é esse interstício, vamos dizer assim, e lembrar que também um pouco até uma entrevista disse, o pessoal meio ressentido, amuado, né? Sim. Vai um pouco também daquela própria questão da amarelinha ter sido o traje oficial de quem foi pró-impeachment, né? Então tem essa sensação já também... dá uma divisão aí. Dá uma divisão e para muitos há uma sensação de engano, né? De perceber que foi enganado em algum momento usando e também quando foram lá para combater corrupção, coisa assim, usando a CBF como, né, seu traje, não foi... tipicamente... Do segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria saber ainda, antes de fechar, de chamar o break, o presidente Paulo Barque, esse Mundial em específico, o que a gente vê e viu, né, no nosso material aqui, é o povo cada vez mais brando quanto a essas manifestações. Será que em outubro, ali, as manifestações no tocante às eleições, elas vão ser mais vigorosas? Tomara que em outubro, Solano e companheiros, se vista amarelinha, porque não está se vendo nessa semana ninguém de verde e amarelo, muito pouca gente. Antigamente já se via uma semana, quando a seleção viajava, já estavam os carros com bandeiras, o pessoal na rua, não se vê isso. Hoje, e tal, né? Hoje o povo não está animado com o Mundial. Sim. Tomara que hoje o Brasil joga, se anime. Pois é. Se anime hoje. Mas eu vejo por um outro lado, o povo está preocupado com o nosso país. Exato. Tomara que eu não esteja errado. Está preocupado com o nosso país. Acho que não. Mais interatividade, mais dúvidas antes do nosso break. O Eduardo Carvalho, do bairro Aparício Borges, aqui em Porto Alegre.
Gostaria de saber, tenho 6 anos de Forças Armadas, 1 ano de posto de combustível, 1 ano como vigilante e 14 anos na metalurgia. Faltam 3 anos para minha aposentadoria especial, doutor Tiago? Em princípio não, porque esse período das Forças Armadas é muito controverso, né? Temos muita dificuldade de reconhecer como especial esse período e apesar de que está sendo julgado no STF justamente o tema da aposentadoria especial, do aproveitamento de tempo especial do serviço público, né? Temos um voto do ministro Barroso favorável, mas nos tribunais regionais, em princípio, não. Então, teria que aguardar mais tempo. E o Geraldo, nosso telespectador lá de Pelotas, um grande abraço à Zona Sul do Estado, 53 anos e 38 de contribuição. Ele pergunta se pode se aposentar. Sim, pode se aposentar, porque tem mais de 35 anos de contribuição. E não tem idade mínima ainda, né, no nosso regime geral. O que eles querem colocar agora com a reforma da Previdência, a idade mínima, mas ainda não temos, então já pode. Vai correndo para a internet, né? Ele já tem o tempo, já, direito adquirido, tá ok. Tá certo. Obrigado, doutor Tiago, que segue com a gente na consultoria. Continue mandando as dúvidas, continue participando do nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente já está voltando. Olha, o assunto hoje é o Mundial, a Copa. Vamos ver com os nossos debatedores aqui mais assuntos no segundo bloco e os reflexos para a sociedade do Mundial que já começou. Hoje tem Brasil de tarde e continua você na nossa audiência aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Muito obrigado pela audiência, né? Você que está sempre ligadinho aqui a partir das 8h30 da manhã nos assuntos que a gente debate e também na consultoria. As dúvidas de direito trabalhista e direito previdenciário. Mais uma que hoje estão sendo respondidas pelo Dr. Tiago Kedrick, né? Em nome de KS Advogados. A Nara diz o seguinte: fiz um simulado de tempo de serviço e o resultado que falta é de 29 pontos. A pergunta dela: cada ponto equivale a 1 ano e uma segunda. Quem trabalha em canteiro de obras tem um tempo reduzido de aposentadoria? Doutor Tiago. Em princípio, os pontos, né, são anos para somar com a idade para a gente ver se chega a 85, no caso dela, né? Se ela tem 29 anos de contribuição, dependendo da idade, se chegar com 85 pontos, ela escapa do fator previdenciário. E a atividade em obra, né, nós temos várias decisões reconhecendo a especialidade desse período, né, mas tem que fazer uma prova bem feita, comprovando a nocividade da atividade. É possível, sim, né, dependendo do caso, computar como especial esse tempo e aí vai valer mais, respondendo a pergunta dela. Sim, matéria probatória, então. Matéria de prova, né? Tá certo. Siga mandando as dúvidas aqui sobre direito da Previdência e também direito trabalhista, porque está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Doutor Solano e amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Silva de Aceguá, que pergunta: se eu pedir para sair da firma depois de 5 anos de motorista, se dá para fazer um acerto e se eu recebo o fundo de garantia? Silva, se tu pedir para sair da firma, o pedido de demissão, ele faz com que tu perca direitos, inclusive o fundo de garantia. Dependendo do que tu quer dizer como acerto, se for devolver os 40%, como se fosse uma despedida combinada em fraude aos cofres públicos, é contra a lei. A reforma trabalhista trouxe uma nova modalidade de despedida que é a consensual. Se for feito de forma consensual, tu recebe a metade das verbas rescisórias, metade do aviso prévio, metade da multa do fundo de garantia e pode movimentar até 80% do fundo de garantia. Nesse caso, tu não tens direito ao seguro-desemprego, por ser pedido de demissão. A Eliane: trabalho como cuidadora, faço o serviço da casa também. Estou há 6 meses nesse emprego sem carteira assinada. Já falei para ela sobre o e-social, mas ela não entende. Eliane, a tua patroa está incorrendo num erro. Sugestão: converse com a tua patroa,
explica a importância de tu ter a carteira assinada, até para tu ter uma segurança em relação ao INSS. Caso tu sofra um acidente, uma doença ou ocorra alguma morte, para tua família ter segurança, além da aposentadoria. Se ela não entender, procure um advogado. Bom dia, José de Santa Cruz. Trabalho numa empresa e nos últimos 5 anos não depositaram o FGTS. Tem alguma lei que permita isso? Claro que não, José. Então converse com teu patrão. Se não for resolvido, procure um advogado para buscar os seus direitos. Tá aí, dica trabalhista semanalmente aqui na Band TV e também na Rádio Bandeirantes. Mande as suas dúvidas sobre direito do trabalho aqui pra gente. Hoje o bate-papo é sobre o Mundial, as eleições e o que eles se misturam ou se não tem mistura. É o que a gente quer saber com os nossos debatedores, Juliano Porsche, Marco Weber, Paulo Roberto Barque e Dr. Tiago Kedrick. É o time que está comigo aqui falando sobre isso. Juliano Porsche, eu até trouxe a camiseta da seleção. Né? Hoje tem jogo, gente, hoje tem jogo, já estou aqui na torcida. Você falou que 2013 foi um momento onde foi usado muito a camiseta e os anos seguintes também para um formato mais político. Você acha que a partir desse momento, então, houve uma ressignificação da amarelinha, como a gente chama? Eu acho que de muito tempo a amarelinha, como tu menciona, sempre foi um elo de congregação das diversas alas políticas, religiosas, enfim, o povo brasileiro se congregava. E, inclusive, no intervalo, o Paulo cantou lá dos anos 70, né? Todos juntos vamos para frente, Brasil. Exato, Todos juntos vamos, né? Um pouco isso, né? 2013, né? Junto com as famosas jornadas de 2013, né? A Copa das Confederações, né, com um movimento político, às vezes meio por baixo do pano, e 2016 com o pró-impeachment, daí sim escancarado o uso da camisa. Né? O movimento, o MBL usou muito, né? Muito, aquelas dancinhas patéticas e coisa e tal. E isso depreciou muito a camisa em si e espero que em algum momento a gente consiga recuperar isso como patrimônio. Pois é, justamente, presidente Paulo Barque. Então, será que agora, 2018, não seria a hora de ressignificar de novo? E aí, utilizando até o lema que bem lembrou o Juliano, da Copa lá de 1970, todos juntos vamos para um país melhor, mas para todos. 90 milhões em ação, para frente Brasil. Este era o refrão de 1970. Salve a exatamente, salve a seleção, que o Marco me lembra aqui. Eu acredito muito na verde e amarela, que são as cores da nossa bandeira. Acredito muito que ela ajuda o povo a recuperar o patriotismo. Ajuda bastante. Por isso que eu continuo ainda observando bem as entrevistas do Jonathan. A maioria dizendo, vamos separar essas duas coisas. Vamos separar essas duas coisas. Vou vestir a camisa da seleção brasileira agora, a partir de hoje de tarde, inclusive, para torcer para a seleção. Mas agora, depois de agosto, que já terminou o Mundial, nós temos que torcer pelo Brasil, não só pela seleção brasileira. Marco Weber, tá claro, né? O povo brasileiro tá mudando e tal, mas ainda esse manto aqui, ele mobiliza muito. Como fazer para mobilizar o povo também para a política? Olha, eu torno a repetir, né? A dor ensina a gemer. O povo está adquirindo aquela faculdade que os outros povos mais adiantados têm há muito tempo, que se chama nacionalismo. E o nacionalismo é uma expressão que não pode ser definida em 30 segundos. Ela implica em civismo, ela implica no efeito cultural, ela implica no efeito simbólico, como é o caso da camiseta da seleção brasileira, que para mim é um raciocínio muito simplista dizer que ela foi deixada num segundo plano, até aviltada em função desse movimento Brasil Livre, que para mim, e há de convir os telespectadores e os demais companheiros, utilizou a camisa da seleção brasileira porque ela é verde e amarela, era mais fácil de comprar, né? mais barato inclusive,
Nada a ver com o CBF ou coisa parecida. Sim, não sim. tenho esse raciocínio. Eu acho, me perdoem aqueles que discordam, que é um raciocínio demasiado simplista. Doutor Tiago, a gente falou durante o ano passado e nesse ano, né, sobre a reforma da Previdência. E lá a gente viu que faltou algo que a gente está dizendo aqui que tem que ter, né? A unidade. Porque a reforma veio, na verdade, para separar, para retirar direitos e tal. Também está faltando muito isso nesse momento? Será que o 2018 seria um momento, além da gente apanhar mais forças para ter uma eleição onde os candidatos sejam eleitos justamente por nós, com maior quantidade de informações, a gente indo atrás? Também seria um momento da gente buscar mais informação para saber assim, o que foi proposto nessa reforma da Previdência? É verdade, a gente não pode deixar esquecer desse tema da reforma da Previdência, até por isso, Solano, a gente vai fazer em agosto, no mês do advogado, lá na OAB, o evento da Comissão de Previdência Social vai ser sobre a reforma da Previdência, para não deixar que o tema vá sendo amortecido com o tempo. Eu acho se esvazie. O que eu acho preocupante da questão da Copa, acho legal todo mundo torcer para o Brasil e tal, mas é sobrecarga de informações por muito tempo só sobre esse tema, né? Diminuindo a importância dos outros temas por um período que é muito próximo do eleitoral. Aí depois acaba a Copa, já estamos em agosto, e aí temos que debater todos os temas do Brasil. Realmente. Então, eu acho que deveria ter um equilíbrio maior, assim, também na parte midiática, porque a gente está sendo bombardeado, foi aqui ele colocou, né, às vezes, só esse tema, e isso pode gerar uma desmobilização. Vamos responder mais dúvidas aqui sobre Previdência. O Jaime Ketz, lá de Santa Maria. Sofri acidente de trabalho, comprovo minha deficiência com laudos e ecografias, que comprovam lá rompimento dos tendões, não tenho condição de trabalhar, sou pedreiro, né, e não suporto a dor. Mesmo assim, me ignora os benefícios desde 2011, ele tem 59 anos e pergunta, o que fazer? Tem que ver se foi indeferido o benefício na via judicial ou na via administrativa. Se foi na via administrativa, ele pode recorrer à justiça, né? Lhe aconselho a procurar um advogado, levar os seus documentos de saúde todo, para procurar o benefício. Não pode mais trabalhar para sempre, aposentadoria por invalidez. Tá certo. Bom, vamos com os meus convidados aqui. Rapidinho, 10 segundos. Juliano Porche, a palavra final do CEMAP Sindicato. Então, eu acho que é isso. Começamos hoje torcendo, né? Esperamos ser campeões, mas como o debate aqui sugeriu, que a gente não esqueça do principal, que é o nosso dia a dia, a nossa vida, nosso trabalho, enfim. Obrigado, Juliano. Palavrinha final do Sindijus. E não esquecendo do principal, convocando toda a categoria dos servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para a Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, dia 19, para pressionarmos os deputados à aprovação do nosso merecido e legal reajuste. Paulo Barque, pelo Sinecar. Durante 30 dias, seleção brasileira. Logo após, não vamos esquecer, e o nosso programa aqui com certeza vai sempre lembrar, pense bem, escute os candidatos e vote, mas vote somente em ficha limpa. Muito obrigado, doutor Tiago Kedrick, pela consultoria com a gente, sempre diligente aqui e na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Fim de papo. Estamos encerrando mais um Boca no Trombone. Muito obrigado a você pela audiência. Siga participando pelas redes sociais, Facebook, o site, o YouTube. A gente volta no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Ótima semana e olha, sorte pra gente na Copa nesse domingo, Boca no 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.